Espero ser feliz. Amém. Glória a Deus. Você já agradeceu a Deus por esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor, por ver essas maravilhas, ouvir esses louvores maravilhosos, ter pernas para andar, vir até aqui cultuar ao Senhor? Você já agradeceu isso? Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Quantas pessoas queriam ver o que você está vendo hoje? Quantas pessoas queriam ouvir o que você está ouvindo hoje? Quantas pessoas queriam caminhar e andar e estar aqui essa noite, simplesmente para adorar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Isso é motivo de alegria, isso é motivo de dar glória a Deus. Você que está em casa, você também precisa dar glória a Deus por esse privilégio de ter uma tecnologia levando uma palavra até você, levando um louvor até você, abençoando a sua vida, abençoando a sua família, Que Deus abençoe ricamente você que está aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus, Ao pastor que está viajando, Deus abençoe você e a sua família, pastor Júlio, pastor Ezequias, os homens que são responsáveis por esse ministério, que o Senhor seja sempre contigo, com vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 42. Isaías capítulo 42. A partir do versículo 18. Isaías 42, a partir do versículo 18 até o 20. Eu vou ler ali porque está maior, viu, gente? Porque meus olhos já estão assim, meio embaralhados. Surdo, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? A quem envio? E quem é cego? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas, ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Veja bem esse contexto de Isaías 42. Deus está repreendendo o seu povo. Deus está repreendendo o povo de Israel, dizendo para eles o seguinte: ei, vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem, não escutam. Quem eu vou enviar? Quem vai levar a mensagem? Se vocês não conseguem ver, se vocês não conseguem dar ouvido àquilo que o Senhor tem para você. E essa noite eu quero falar justamente disso, de os deficientes espirituais. É disso que eu quero falar essa noite, porque o povo de Israel pode ter falado assim: ué, mas eu tenho ouvido, eu tenho olhos, eu estou vendo, eu tenho perna para andar, eu tenho braço para fazer. Mas Deus não está falando disso, de coisas naturais. Porque o nosso Deus é um Deus de espírito. Deus está falando das coisas espirituais. Porque Deus está falando assim: ei, Israel, ei, meu povo, vocês viram tantas coisas, enxergaram tantas coisas que eu fiz, as minhas forças, as obras que eu fiz, abrindo o Mar Vermelho, tirando você do Egito, te abençoando, fazendo milagres no deserto. Vocês viram, mas estão cegos. Em Isaías tem uma parte que ele fala assim, que o povo estava como que em escuridão, apalpando, como cegos ao meio-dia, como fossem mortos. Vejam bem isso. Então Deus está repreendendo eles, dizendo: os seus olhos só enxergam aquilo que lhe convém. Você não consegue mais enxergar as coisas do Senhor, Israel. E isso vale para nós também hoje. Quantos de nós também não enxergamos mais as maravilhas que o Senhor faz por nós? Quantos de nós não enxergamos mais as palavras que o Senhor tem para nós, tanto na Bíblia?
E mais, e agora, pastor, vocês têm ouvidos, mas não escutam. Não basta só você escutar, você precisa entender, compreender. Assim Deus estava falando com o povo de Israel. Vocês escutam, mas vocês não estão ouvindo o que eu estou falando. Sabe quando as palavras entram no ouvido, falavam antigamente, o pessoal gosta de falar, entra no ouvido e sai no outro. Assim se tornou o povo naquela época de Deus. E nós podemos falar muito mais, nós temos mais deficientes espirituais, nós temos os mudos. Os mudos têm boca, mas não falam. Nós temos boca, mas ainda somos mudos, ainda não temos coragem de falar das coisas do amor de Deus como convém. Então, a nossa boca não resolve. A nossa boca não resolve. Se nós não falarmos uma coisa que crente não pode ter, é isso aqui. É ser mudo. Porque cabe a nós pregar o Evangelho. Cabe a nós pregar a mensagem do Senhor. Então nós, crentes, servos do Senhor, não podemos deixar esse mal sobre nossa vida, essa deficiência da mudez. Nós não podemos ser mudos. Nós pensamos assim, oh meu Deus, como que vamos fazer? Eu também sou um paralítico espiritual. Às vezes você pensa assim, eu tenho perna, eu tenho braço. Mas nós ainda somos paralíticos espirituais. O que é isso, paralíticos espirituais? É quando nós não usamos nossa perna, nem nossa mão, nem nosso braço para a obra do Senhor. Isso é paralítico espiritual. Nós não queremos usar para fazer as coisas de Deus. Nós queremos ficar quieto, acomodado. Por isso que eu falei no início. Se você tem perna para andar, se você tem a mão para fazer, faça. Porque em Tiago fala que a fé sem obra, ela é morta. Então não basta só nós ter fé. Nós precisamos também juntar com a obra. Não basta também só nós termos as obras, só fazer as coisas do nosso braço. Nós também precisamos ter fé. Uma coisa anda junto com a outra. Não podemos simplesmente fazer a obra e largar a fé para lá. Nós também não podemos somente ter fé e largar as obras para lá. Nós precisamos executar aquilo que Deus nos determina. Então, nós não podemos ser paralíticos espirituais. Nós temos os leprosos. O que era lepra naquela época? Era uma doença imunda, feridas, manchas. O povo de Israel tinha isso no meio deles, era considerado como um pecado, como maldição. E nós hoje em dia também temos as manchas e as lepras dentro das igrejas, dentro do povo de Deus. Lá era considerado pecado e nós também temos os pecados no meio do povo de Deus. Tem pessoas que estão manchadas, tem pessoas que estão com feridas. E isso precisa ser curado, isso precisa ser lavado. Por isso que nós falamos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós todos sabemos, todos que quando a pessoa era leprosa, quando a pessoa tinha mancha no seu corpo, ela era o quê? Afastada do meio do convívio, no meio do povo. Imagina se isso hoje acontecesse. Imagina hoje essa mancha espiritual, essa ferida espiritual, e nós pegássemos e tirássemos esse povo do convívio, do povo de Deus. Fala, opa, vai curar o seu pecado lá fora, e quando você te acabar com esse seu pecado, parar de pecar, você retorna, e nós vamos verificar se você realmente está curado. Mas não é isso que acontece. Nós temos que conviver com o joio, no meio do trigo, e somente no final que isso vai acontecer. Aí você pensa, mas e aí? Como é que vai ficar isso tudo? Vamos falar mais. Falei de leproso.
Vamos falar dos hemorrágicos. Os hemorrágicos espirituais. Hemorragia é o quê? Perda de sangue, não é isso? Tanto interno quanto externo. Isso é hemorragia. Pessoa que perde o seu sangue e vai, como diz, ficando fraco. E no mundo espiritual? E nós no espírito? O que é? São aquelas pessoas que um dia está animado, está cheio da unção, está dando glória a Deus, repete, e guia, e vai lá, vamos lá, vamos lá. Quando chega no outro dia, mãe, estou desanimado, estou numa preguiça, numa falta de coragem, um desânimo. Perdeu o sangue. É como tiver perdido o sangue de Jesus na sua vida. É como um vaso rachado, não consegue permanecer cheio, enche, mas no outro dia está vazio. Assim são os hemorrágicos espirituais. Um dia está cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, e no outro dia está vazio. Em Atos 2, fala que os discípulos de Jesus permaneciam no ensinamento dos apóstolos todos os dias e nas orações. Era permanecer. Não basta nós hoje dar glória a Deus e repetir e aleluias e oh maravilhas, e amanhã nós estamos querendo sair da igreja. Amanhã nós não queremos mais Jesus. Não, a nossa caminhada ela termina na glória, é na presença do Senhor lá no céu. Aquele que perseverar até o fim receberá o quê? A coroa da vida. Glória a Deus por isso. Nós também temos a amnésia espiritual. O que é amnésia? A amnésia espiritual é a pessoa que esquece da sua história, esquece do seu passado, esquece das coisas que Deus fez para eles, da maravilha que Deus fez para eles. Assim foi com o povo de Israel. Eles tiveram amnésia no deserto. Eles esqueceram do poder de Deus ali de tirar eles do Egito, da escravidão, da opressão. Eles esqueceram do livramento do Senhor, das pragas ali. Ele esqueceu do Senhor abrir o mar vermelho para eles que atravessassem a seco. E quando chega no deserto, eles começam a fazer o quê? A murmurar, a reclamar. E começa a pegar o Moisés, que era chamado seu libertador, para fazer o quê? Ô Moisés, por que nos tirou lá do Egito? Por acaso lá não tem sepulcro? Por acaso lá não tem cemitério? Não tem lugar de nos enterrar? Precisava trazer nós até no deserto para que nós morramos nesse lugar? Aqui não tem água, aqui não tem comida. É assim. Quantos de nós não temos amnésia espiritual? Esquecemos do passado da nossa história, esquecemos daquilo que Deus fez por nós, da salvação, da libertação, do livramento, esquecemos das maravilhas, dos milagres que Deus fez na nossa vida ou na nossa família, e falamos assim: Deus, você não faz nada por mim, estou tanto tempo na tua igreja buscando ao Senhor e nada acontece. Oh, ingrato! Só pelo fato de você respirar, de você ter olhos, ter boca, de você poder dar glória a Deus, de você poder dar aleluia, você ter uma família, você ter saúde, isso é motivo de alegria, isso é motivo de glorificar ao Senhor. Aí eu fico pensando, meu Deus, como que pode? A gente tem os momentos que a gente duvida. Sim, nós temos João, que foi escolhido para vir trazer as boas novas, anunciar o caminho do Senhor, que fazia batismo ali no Rio Jordão, que falou com o Senhor que eu não sou digno nem desatar a sandália dos vossos pés. Chega um momento que ele é preso, chega um momento que ele é levado para a prisão, e isolado e abandonado. E ele anunciava a vinda do Senhor, ele anunciava, que os Messias viriam.
Ele mesmo batizou ele ali no Rio Jordão. E depois dele batizar, a voz do Senhor fala: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele viu, ele enxergou, mas naquela dificuldade, naquela luta ali na prisão, bateu um espírito de dúvida. Até hoje eu não entendo por quê. E ele manda seus mensageiros, 2 mensageiros, e fala buscar Jesus e perguntar: és tu o Messias que viu ou nós temos de aguardar outro? Olha a pergunta que ele manda fazer para Jesus. És tu aquele que nós esperamos ou temos de aguardar outro? Dúvida. Por quê? Jesus respondeu para ele. Jesus não falou com ele nem que sim, nem que não, os mensageiros. Simplesmente continuou fazendo aquilo que ele foi determinado para fazer. Curando, libertando, fazendo os milagres, operando maravilhas. Simplesmente mandou falar com ele: diga para João o que você viu. Cegos veem, surdos ouvem, paralíticos andam, mortos ressuscitam. Os seus mensageiros levou isso para ele. João simplesmente falou: é esse realmente que é o Messias. Eu não errei. Irmãos, João saiu da cadeia? Todos nós sabemos que não. Ele foi decapitado, pediu sua cabeça numa bandeja e foi entregue a sua cabeça numa bandeja. Aí você já pensa assim: mas logo João que fez tantas coisas para o Senhor, por que Deus não permitiu ele morrer assim? Por que Jesus não foi lá e salvou ele lá da prisão? Irmãos, nós temos de aprender uma coisa: independente de Deus te livrar ou não, ele vai continuar sendo Deus. Assim foi com João. Jesus não libertou João. Ele morreu lá na prisão. Mas Jesus continuou sendo Jesus e na sua missão. Com nós ou não, aqui no Ministério Ser Feliz, cultuando ou adorando a Deus, Jesus vai continuar sendo Jesus. Você está me entendendo? Ele não é o nosso capacho, ele não é o nosso escravo, ele não é o nosso empregado, ele não é que nós mandamos: Jesus, eu quero isso. Pum. Ele não é o gênio da lâmpada. Se ele tiver de curar e usar a nossa vida, ele vai fazer. Mas se não fizer também, ele vai continuar sendo Deus. Você pode aplaudir por isso, porque ele é Deus? Aí eu quero, como diz, aprofundar um pouco mais. A gente fica pensando, né, assim: mas eu não sou enfermo. Eu tenho olhos, eu tenho ouvido, eu tenho perna, eu tenho mãos. Eu sou perfeito. Não é assim que a gente pensa? Jesus, ele veio simplesmente completar e cumprir o Velho Testamento. Aqui nós começamos em Isaías falando que Deus estava repreendendo o seu povo. Por quê? Porque eles tinham olhos, mas não viam. Tinham boca, mas não falavam. Não é assim? Eu falei de tantos outros aqui com deficiências espirituais. Aí vem Jesus, vem o tão esperado Messias, e ele começa a fazer aquilo que lhe cabe fazer. Começa a fazer os seus milagres. Ei, cegos começam a ver, surdos começam a ouvir, pessoas paralíticas começam a andar, mortos começam a ressuscitar pelo poder de Jesus. Pessoas, braços ressequidos, são curados. Leprosos são sarados. Demônios são expulsos, são libertas. Tudo aquilo que prendiam, que Deus repreendeu, Jesus veio curando. Jesus veio sarando. Jesus veio libertando.
Por isso que nós somos chamados de corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Talvez você é boca no corpo de Cristo, mas continua mudo. Talvez você é ouvido, mas está surdo, não ouve as coisas que o Senhor está dizendo. Talvez você é perna, mas não anda para fazer a boa obra do Senhor. Talvez você é mão, mas não executa aquilo que Deus determinou para você. Talvez você é inteligente, mas não usa a sua inteligência para o reino de Deus. Sabe o que você é? Um deficiente espiritual. Nós somos isso, quando não fazemos aquilo que Deus determina para nós fazermos. Somos deficientes espirituais. Embora sejamos perfeitos fisicamente, o nosso espírito não consegue mover as coisas do céu. Porque o mundo espiritual, ele vai além daquilo que nós enxergamos, ele vai além daquilo que nós ouvimos, ele vai além daquilo que nós praticamos. Por isso que a palavra de Deus fala que só entende as coisas de Deus aquele que tem o Espírito de Deus. Então, igreja, nós precisamos ser curados por Jesus. Nós precisamos que Jesus toque em nós e diz assim essa noite: cegos enxergam, surdos ouvem, paralíticos andam, leprosos sejam curados, em nome de Jesus. Igreja precisa ser sarada, igreja precisa estar forte. Por isso que fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Mas uma igreja sadia, uma igreja que sabe guerrear, uma igreja que sabe usar as armas espirituais de Efésios 6. É uma igreja que sabe batalhar, não é uma igreja morta que fica reclamando e colocando defeito em tudo. Se você é bom em tudo, faça então melhor do que o outro faz. Pregue melhor do que quem está pregando, toque melhor do que quem está tocando, evangeliza mais do que quem está evangelizando, ganha mais alma para o Senhor do que aqueles que estão batalhando para ganhar. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas? Hoje é dia do Senhor, está falando, dá um puxãozinho de orelha em nós, sim, glória a Deus, porque o pai ama o filho quando corrige. Então Deus precisa disso, dá uma repreensão em nós, porque nós como igreja estamos simplesmente deixando para lá. Quanto tempo você passa na Netflix, na frente da TV? Quanto tempo você passa vendo seu WhatsApp, seu Facebook? E agora eu te pergunto, quanto tempo você lê a Bíblia e ora ao Senhor? Relacionamento com o Pai. Se você é casado ou tem uma namorada, se o seu namorado ou seu pai te der 10 minutos de atenção por dia, vem cá, vamos conversar, 10 minutos, você continuaria com ele ou terminava? 10 minutos de relacionamento com aquela pessoa que você ama. E por que nós não temos 10 minutos com o Senhor? Que nós falamos que Ele é o nosso Deus, que nós amamos, que nós o adoramos, que Ele é tudo para nós. Alguns de nós não tiramos 10 minutos para o Senhor, aí nós queremos fazer milagres, nós queremos operar maravilhas. Não vai acontecer, me desculpe. Nós não temos intimidade para isso. Jesus fazia milagres, sim, mas ele consagrava ao Pai, ao ponto de ele dizer, eu e o Pai somos um. Nós não somos um com Deus. Nós simplesmente vamos no culto, no domingo, agora com o meio de pandemia, piorou mais um pouquinho, alguns buscam, não estou dizendo generalizando não, irmãos, tem pessoas que buscam, que oram, que jejuam, por isso que a igreja permanece viva, porque Deus levanta pessoas, mas nós sabemos que isso é minoria, entendeu? Isso é minoria,
Então nós precisamos ter intimidade, relacionamento com o Senhor, tirar tempo com Deus. Quanto tempo que nossa igreja está falando, ei, qual que é o seu tempo com Deus? Você tem tido tempo com Deus? Qual é o lugar de intimidade sua com o Senhor? Não importa o lugar, irmãos. Pode ser no seu trabalho, pode ser no seu quarto de porta fechada, pode ser lá no monte, lá no mato, pode ser onde você estiver, mas você precisa ter um relacionamento com Deus. Ele precisa ser o seu melhor amigo. Ele precisa ser aquele que antes de você abrir a sua boca para falar com o seu melhor amigo, você primeiro fala com Deus. Para isso ele deixou o Espírito Santo na terra, para que ele possa nos encher desse poder e ter essa intimidade. Nós temos que ter essa intimidade e começar a perguntar, Espírito Santo, o que eu vou fazer hoje de manhã? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer quando eu levantar? O que eu preciso fazer? Mas nós não, nós fazemos nossos planos, nossos projetos e para Deus, encaixa aqui. Espírito Santo, encaixa aqui. E se não der certo, nós falamos assim, Deus não está me ouvindo, Deus não gosta de mim. Será que nós temos mais conhecimento que Deus? Será que nós entendemos as coisas mais do que Deus? Eu creio que não. A criatura não é maior que o seu Criador. Então nós temos de aprender isso e abandonar essa paralisia, essa deficiência espiritual que nós temos. Nós teremos de abandonar essa amnésia. Quantas vezes estamos passando por problemas pequeninos e começamos a fazer como o povo de Israel, em vez de prosseguir, de crer na promessa, nós começamos a procurar culpado. Foi assim que eles fizeram com Moisés. Você é culpado, Moisés. Você que nos fiou nessa fria não, né, quente. Irmãos, é duro falar, mas nós achamos que nós somos quentes no Senhor, mas na verdade nós somos mornos. Quando um morno ele se acha quente, é porque ele está comparando com o frio. Porque quando ele se compara com o quente, ele vê que ele não está meio termo, ele não está nem para lá e nem para cá. E nós sabemos que Deus repudia isso. Ele fala que nós temos que ser quente ou frio. Se for morno, ele voa muito ele da minha boca. Ele não aceita. Quando nós comparamos a nossa espiritualidade com o mundo lá fora, nós somos cheios do Espírito Santo. Quando nós comparamos a nossa espiritualidade, a nossa fé com os pecadores lá fora, nós somos pessoas de Deus, nós somos os todos poderosos, senhores das coisas. Mas quando nós comparamos com os profetas ou com Jesus, nós vemos que nós não somos ninguém. Quando a gente lê aquele livro, Heróis da Fé, a gente fica com vergonha de pessoas. Nós não oramos, nós não jejuamos, nós não buscamos. Você está me entendendo como é que são as coisas? Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser sarados. Sabemos que todas essas características e deficiências espirituais existem em nosso meio, mas sempre haverá solução para o povo de Deus na terra. A solução é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso. Nós temos uma saída, nós temos um caminho, nós temos uma direção. Nós não precisamos mais ficar procurando de um lado por outro, de igreja para igreja, não. Nós temos o nosso remédio, nós temos o nosso libertador, nós temos Jesus Cristo. E é isso que Ele quer fazer em nosso meio, Ele quer nos libertar e nos sarar. Em Isaías 42:16, Deus nos diz assim: e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram,
Falar-lo-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles. As coisas tortas farei direitos. Essas coisas lhe farei e nunca o desampararei. Aleluia por isso, glória a Deus. É isso que Deus quer fazer no nosso meio. Ele quer nos curar. Ele quer abrir nossos olhos. Ele não quer simplesmente você ver as coisas. Irmãos, inteligência, conhecimento não tem nada a ver com intimidade com Deus. Pessoas analfabetas, pessoas que não sabiam nem ler, tinham mais intimidade com o Senhor do que pessoas que tinham conhecimento. Conhecer é bom? Ótimo, mas ter intimidade com o Senhor é muito melhor. Você está me entendendo? Então as coisas elas têm de se juntar, elas têm de nivelar. E o povo perde por falta de conhecimento, sim, mas de conhecimento das coisas de Deus. Não é somente o conhecimento da ciência e nem conhecimento só da Escritura. A palavra liberta, mas essa palavra ela não precisa ser só escrita, ela pode ser ouvida. Então, por isso que aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Senhor está dizendo. É isso que Deus quer falar para você essa noite. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Essa noite, Deus está nos chamando a atenção como igreja, como povo de Deus. Às vezes você pensa assim, mas eu nunca analisei isso, eu nunca achei que eu era um deficiente espiritual. Mas Deus te mostrou essa noite lugares, momentos, situações, coisas na sua vida. Eu creio nisso, que Deus falou comigo no meu coração e por isso eu trouxe essa mensagem, essa palavra. Muitos aqui precisavam ouvir isso. Quantos de nós deixamos de falar das coisas de Deus, mudos espirituais? Quantos de nós deixamos de dar ouvidos às coisas de Deus, surdos espirituais? Quantos de nós poderíamos estar aqui louvando, cultuando ao Senhor, ou evangelizando, ou levando uma palavra para aqueles que precisam, mas não fazemos? Deficientes, aleijados. Quantos de nós têm a sua mão para trabalhar, ganhar o seu sustento, poderia entregar seu dízimo, a sua oferta, poderia abençoar a vida do irmão, abençoar a vida do vizinho, nessa época de pandemia, tantas pessoas passando dificuldade, mas não queremos fazer a obra, não queremos executar, somos aleijados. Quantos de nós temos amnésia, esquecemos das maravilhas que o Senhor fez na nossa vida? Você parou para pensar nisso? Você já parou para analisar quanto que nós somos ingratos ao Senhor? Hoje, essa noite, é um motivo de nós alegrarmos que o Senhor, Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem nos abençoado ricamente. Numa época que está de pandemia, o desemprego está batendo na porta, a miséria está batendo na porta de vários, nós ainda podemos glorificar e dar aleluia àquele que vive e reina. Não é as circunstâncias, as coisas desse mundo que vão tirar da presença do Senhor, não. Nós precisamos aprender a viver também, a dar glória ao Senhor na tribulação. Glorificar ao Senhor no momento que está tudo bom é fácil, mas glorificar ao Senhor na hora que o desemprego bate, na hora que a morte bate, na hora que a dor bate, na hora que a doença bate, o sofrimento bate, isso é para quem tem intimidade com o Senhor. Jesus poderia ter desistido lá na cruz do Calvário e nada disso aqui poderia estar acontecendo. Mas Jesus não desistiu, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo massacrado, pisado, mesmo sendo esbofetado por você, Ele permaneceu. Mesmo sendo passando ali para morrer, no pior morte que existia na face da terra naquela época, Ele continuou. Ele continuou.
Ele disse: está consumado, está consumado. A obra terminou, a obra terminou. E ao terceiro dia ele foi lá e venceu a morte, o pior dos inimigos. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado por ter mandado o teu filho armado ali na cruz morrer por nós. Hoje nós temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Hoje nós temos acesso ao céu. Hoje nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Hoje nós somos livres para te adorar. Hoje nós somos livres para bendizer ao Senhor e dizer aleluia, glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor, bendito é o Senhor. Oh, diga isso no seu lábio, agradece ao Senhor. Fala: Deus, obrigado, obrigado, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por teu filho, obrigado, Senhor, obrigado por Jesus, obrigado por essa igreja, obrigado pela minha família, obrigado pelo meu trabalho, obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado pelas vestes, pelas roupas, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado, Senhor. Graças te damos, Senhor. Oh, aleluias. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.